Porque, assim, é uma ilusão muito charmosa, né? Então, essa criança ela chega muito boazinha, cheia de conexão, cheia de ímpeto, cheia de realização, cheia de confiança. E, cara, se ela é criada numa família de afeto, de amor, né? E é isso, né? Basicamente, a gente está buscando famílias harmônicas. Sim. Que a criança sinta que o lar dela é um ninho. Que o pai dela, ela pode confiar. Que a mãe dela é um colo. Sabe? Que quando tiver alguma coisa aconteceu errado, ela não vai esconder dos pais. Pelo contrário, os pais são as pessoas que ela vai contar. Qualquer coisa que aconteceu. Então, essa família que confia um no outro, que constrói uma relação harmônica, que tem, assim, esse ambiente encharcado de amor mesmo, de afeto, prepara essa criança para essa força. É muito maluco isso, porque, de novo, mais uma mentira que nos contam. Que a criança ela tem que apanhar e que a gente tem que ser cruel com a criança porque o mundo vai ser cruel com ela, né? A gente cai nessa história de que, não, eu vou ser bem agressivo com meu filho porque o chefe dele vai ser agressivo, né? E aí a gente cria uma geração toda insegura, uma geração que nega a sua autenticidade em troca do vínculo com a gente. Isso é uma coisa muito séria. Como que eu gosto de explicar? É como se quando chega um filho, a gente esperasse... Toda a minha família é médico, eu quero um médico, né? Toda uma família é corintiana, eu quero um corintiano. Então, só que filho não é máquina, não é robô. É uma planta que vem diferente. Às vezes, numa família de pinheiro, vem uma goiabeira, velho. E o seu papel não é transformar e podar aquela goiabeira de forma que pareça um pinheiro para mostrar para os outros. Ó, viu? É um pinheiro. Isso é o nosso sucesso, nosso sobrenome. É você olhar e dizer, filhão, meu papel aqui é entender a goiabeira, como é que a goiabeira funciona. E não atrapalhar o crescimento da goiaba. Exato, dar uma podada. Não atrapalha, cara. O solzinho bate daqui, tentar adubar. E a goiabeira fica gigante, maravilhosa. Ou, né, como muitos pais fazem, agressividade, crueza, castigo, punição. Essa goiabeira, ela vai tomar duas atitudes. Ou ela vai fingir que ela é um pinheiro para estabelecer vínculo com aquela família que não ama goiabeiras. Ou ela vai, o resto da vida, não se achar uma goiabeira suficiente, né? Ela vai, o resto da vida, ser bastante... enfim, se auto-sabotar, entender que ela não tem valor nenhum. Isso a gente chama de trauma familiar, né? E o trauma familiar é como se fosse um incêndio que vai passando de pai para filho, e para neto, e para bisneto. É como um incêndio que vai pegando fogo numa floresta, cara, e vai botando fogo na floresta, assim, e destruindo, então, as relações todas bagunçadas, e é sempre assim, e todo mundo passando adiante, até que um homem, irmão, decide se virar para essas chamas e dizer, não mais. Eu vou apagar esse incêndio. E esse é um processo muito trabalhoso e muito doído e muito sofrido. Esse cara tem que ter muita coragem, irmão, para parar, olhar para os traumas familiares, apagar esse incêndio e dizer, a partir de agora é gramado. A partir de agora é coisa boa para nossa família, para o nosso sobrenome. E esse incêndio, quando se apaga, ele traz paz para o seu pai, para o seu avô, para o seu bisavô. Porque todos eles queriam que alguém apagasse, cara. E você foi nesse processo, essa pessoa que teve essa coragem. Então, assim, quando chega essa criança cheia de possibilidades, né? Se ela é bem amada, se ela é bem cuidada, se ela é bem valorizada, se o pai conhece o seu filho, celebra a chegada desse filho, né? Que bom que você veio assim, filhão. Eu vou te conhecer, eu vou celebrar essa forma que você é. Esse é um ser que cresce com toda a potência, cara. Toda a potência que a vida deu pra ele, que Deus colocou nele. Ele pode ser o que ele quiser. Ele vai ter a coragem de dizer assim, eu mudo, eu pivoto, eu quebro, eu caio e eu levanto. É isso mesmo. Hora do abraço? É hora do abraço. Cada machadada... Porra, que massa esse ser, velho. Cada machadada serve Que massa esse ser, irmão.
Tu é muito verdadeiro, tá ligado, velho? Tu é muito verdadeiro. Num meio muito competitivo, tu consegue ser coração, sabe? No meio que os homens se vestem de terno, como se fosse uma armadura, em que as pessoas elas vêm de alguma forma aqui também passar sinais de sucesso, sabe? Você consegue ser isso aí, cara. É muito valioso, velho. Porque meus filhos salvaram minha vida, cara. Deixa eu melhorar. Não é salvar a minha vida. Meus filhos me curaram de alguns traumas que eu tinha, né? Eu tenho 3, né, moleques, meninos maravilhosos, uma esposa inacreditavelmente parceira. E eu sou filho do meio, né? Esse aqui é meu irmão, mais novo. Eu tenho uma irmã mais velha, a Vanina, beijo. E eu apanhava, cara. Você apanhou na infância? Nunca falei sobre isso. Mas não tive pai e minha mãe me criou sozinha. Uhum. A minha mãe, ela me bateu uma vez, assim que deu pra sentir a raiva dela, tá? Alguma molecagem que eu fiz, nem me lembro qual, mas lembro da batida. É dolorido aquilo. E me lembro de uns teatrinhos. Porque, não sei se isso aconteceu com você, mas a minha mãe, ela dava uma fingida. Porque diziam que era pra bater em criança, né? Os livros pediátricos diziam, você tem que bater em criança. Uhum. E então ela fingia que me batia e aí tava tudo certo. Assim, mas eu me lembro de uma vez ela me bater. E aquilo é muito forte. Uma criança que apanha, ela tá apanhando da pessoa que pra ela deveria ser a segurança, né? O afeto pleno, né? Eu apanhava, cara. E várias vezes. Até uns 12. E era sempre por causa da escola. Então, minha mãe me batia de cinto, me trancava no banheiro, me dava umas 3. Pá, pá, pá. E meu pai, cinto, palmatória. E era muito engraçado porque ele falava assim, você tirou nota baixa em matemática? 8. Olha o critério. Essa aqui merece 8, essa aqui merece 4, essa aqui merece 5, essa aqui merece 12. E tal, e tal. E eu apanhava, cara. Eu apanhava porque eu ia mal na escola, porque eu conversava e eu apanhava. Depois eu descobri que meu pai apanhava na escola do padre. Meu pai estudava em Maruim, interior de Sergipe, e o padre, batia no meu pai. Meu pai apanhava do vô, da avó, minha mãe apanhava do pai, da mãe, minha avó apanhava, meu avô apanhava e eu apanhei. Meus irmãos também apanharam. E eu não consigo imaginar, eu sequer levantar a mão para os meus filhos. Já você tem trauma? 0. Por quê? Primeiro porque meu pai e minha mãe fizeram aquilo que eles sabiam. Segundo que eles fizeram aquilo porque era a história dele. E esse mês vai fazer 7 anos que meu pai morreu, né? E uns 15 anos atrás, meu pai me pediu desculpa. E ele falou, eu não precisava ter te batido. Você se arrepende de alguma coisa, pai? Porque eu te bati, eu não precisava ter te batido. Eu podia ter conversado com você. E aí eu falei, pai, tá tudo bem, pai. Tu tentou fazer aquilo que... Meu pai foi um puta pai pra mim, né? Então, hoje, eu sei de uma coisa. Eu não bebo mais. Meu avô foi alcoólatra. Meu pai foi alcoólatra. E eu não fui alcoólatra, mas eu tinha sinais de alcoolismo. Qual a diferença? Eu bebia e aquilo ativava e eu queria ir mais longe, né? Então eu falei, eu vou estancar essa árvore. Meus filhos não apanham, eu não bebo. Eles não vão ver mais, eles não vão ver. Então, se eu contar para os meus filhos, pô, o papai apanhava. Quê?